Olá a todos. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora daquela série do Códice Sinaíticos. Isso, aqueles tal erros gramaticais do livro de Apocalipse. Eu estou usando aqui como base aqui o livro, o Códice, no caso, Sinaíticos, que data do início do quarto século aí, tá? Um documento muito importante. Nesse caso aqui, eu estou usando o Novo Testamento, mais precisamente aqui o livro de Apocalipse, tá bom? É um documento que ele tem 4 colunas, tá? Não típico da época, porque textos em prosa geralmente eram textos com 3 colunas, assim como códices vaticanos, e nesse caso aqui nós temos então 4 colunas. Tá? Você vê que ele tem muitas, mas muitas mesmo, correções, tá? São essas partes aqui, ó, pequenas, tá? Ele foi feito por mais de um escriba, com certeza, tá bom? E nós temos uma problemática muito grande em cima dele, que infelizmente também algumas partes aqui estão borradas. Aqui não é a xerox, tá? Realmente mesmo foi na hora do documento, como ele abria e fechava assim como se fosse um caderno, então o escriba, possivelmente por algum descuido, não percebeu que a tinta ainda estava fresca, acabou colando uma página na outra e formando então esses borrões em algumas partes do texto. Mas ainda é um texto ainda muito bonito, muito florido, né? Contém muitas correções, mas é um texto muito importante. Nós estamos então fazendo um apanhado geral sobre a questão de algumas gramáticas, alguns textos, e nós podemos entender que o nosso escriba, infelizmente, parece que ele não tinha muita habilidade com as letras aqui, entendeu? Há muitos textos aqui que fogem da regra da gramática, não só portuguesa, mas como da grega também. Nós vamos ver exatamente esses textos aqui. E um deles que nós vamos ver, nós vamos comparar então com o interlinear, no caso Apocalipse capítulo 3, do versículo de número 12 até o verso de número 13. Tá? Ele começa aqui exatamente com Ronicos, por isso, autor, né? Estilo em tu nau, tu teomo, kai exu, omen, exceltem equikai, grapsium, e pautum tu onoma tu teum, mu kai ho onoma, tá? Despoleus tu teomu, descainês. E assim sucessivamente. Onde que eu quero entender e qual o erro aqui? Ele coloca muitas das vezes tu, aqui do, meu Deus. Ele usa muito genitivo no texto, incansavelmente. Aqui novamente, tá? É um estilo assim um pouco diferente. Novamente aqui, tá? Aqui outra vez. E é uma curiosidade muito, muito interessante é que essa expressão tu te amo, como nós colocamos aqui, e dá-se a entender que ele usa muito a construção genitiva, que nos evangelhos e nem nas cartas nós encontramos tais repetições. Isso dá a entender que o evangelista, que escreveu o livro de Apocalipse, que no caso teria, então, ali, a sua condição de escrita para o autor chamado João, na verdade não é o João o apóstolo. Isso aqui seria mais ou menos um outro João, ou dá-se a entender que, se fosse o mesmo João que escreveu tantas cartas quanto os evangelhos, então, na verdade, ele contratou um amanuense, um escriba, para que pudesse fazer então o seu escrito. Mas isso aqui também cai por terra, porque se ele dita o texto para o escriba, ele não repetiria muitas das vezes a forma genitiva, porque isso é um estilo dele lá, entendeu? Então nós temos aqui, ó, Ronico por isso, autor, e nós temos exatamente aqui, Ronico
conheço o autor, tá? E ao que vencer, né? Farei dele, tá? Algumas partes aqui você vê que fica impossível de lermos aqui. O nome de Deus aqui grafado, Teomou, aqui, tá? Do meu Deus. Aqui novamente, ó, Teomou, aqui, Teomou novamente, tá? Teomou aqui outra vez. E nós vemos muitas repetições. Agora, o que é isso? Como é que eu vou dizer para você assim? Isso me traz de confusão dentro da gramática. Bom, nós temos que entender que dentro de uma gramática existe a questão do sujeito, do predicativo do sujeito, né, o objeto direto. Isso no grego também existe muito. Então, quando lemos aqui, ó, Ronicon, ao vencedor, ao que vencer, né? O sou, farei, eu faço, né? Eu vou fazê-lo. Ao tu, né? A ele, né? Eu vou fazê-lo. Eu vou fazer dele. Tá? Estilon, coluna. Entou aqui uma preposição aqui, que no caso de ligação, tá? No santuário do meu Deus. Okay? Então, ao que vencer, ou que vencer, ou aquele que vencer, eu farei o mesmo, eu farei dele uma coluna no santuário do meu Deus. E aí tudo bem. Aí nós temos aqui, ó, kai exou, de exegese, ex, que quer dizer tirar de dentro para fora, né? Ou me, aqui nós temos duas conjunções negativas, ou e me, juntando as duas ali. Nós podemos traduzir como de modo nenhum, né? Não quer dizer que nós temos que traduzir como não, não. Né? Então, nós temos aqui Kaiexou, que é exatamente o que se encontra aqui. Quer ver? Ó? Aqui, ó. Kaiexou. Então, você vê que esse texto aqui está em concordância exatamente com esse texto que está aqui. Claro que a tradução aqui está bem mais linear, tá? E as letras, então, estão mais visíveis, que é diferente do que se encontra aqui. Okay? De modo nenhum saia mais e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Tá? Então, aqui está dizendo que ele vai fazer uma coluna do santuário de Deus, aquele que vencer, e ele também escreverá o nome dele no santuário de Deus. Até aqui tudo bem. Aí você veja bem como se fica essa frase aqui. E o nome da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém, a que desce do céu, da parte do meu Deus. Então você vê que constantemente ele repete o mesmo sujeito da frase aqui, repetidamente, tá? Em constância, exatamente com a sintaxe do texto. Ou seja, não há necessidade, já que ele está apontando o sujeito da frase, então não tem necessidade dele repetir várias vezes que é o santuário de Deus, se ele já deixou implícito isso aqui em cima. Tá bom? Gaituonoma, e o meu nome, né? O novo nome, o que tem ouvidos, ouça. Isso aqui é interessante também, que ele bota o que tem ouvidos, ouça. Ah, mas o ouvido não é para ouvir? Se o ouvido é para ouvir, então o que tem ouvido, ouça. Que na verdade aqui, os que têm ouvido. Ouvido o quê? Ouvido a palavra agora que ele está dizendo. Ouça. Só que aqui você pode achar que seria um pleonasmo, né? Uma redundância. Ouvido para ouvir, a boca para falar, o olho para ver. É uma redundância, ou um pleonasmo. Mas, na verdade, aqui há um jogo de palavra muito interessante.
O que ele está querendo dizer aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não é uma redundância. Tá? Que, na verdade, quem tem ouvidos, preste atenção quando ouvir. Então, o texto correto aqui, na tradução, seria isso. Tá? Se você está ouvindo, presta atenção. Essa seria o texto correto. Entendeu? Então, nós temos aqui Roecon, que ele está exatamente aqui embaixo. Deixa eu procurar ele aqui para você ver. Aqui, ó. Roecon, tá? Que acusas, ouça. Né? Está meio que apagado, mas já dá para ver direitinho aqui. Tá bom? Então, na verdade, aqui o nosso escriba aqui também ele não errou essa questão da redundância. Tá bom? Mas errou várias vezes aqui em colocar o sujeito explícito no objeto direto, no objeto indireto, várias vezes aqui. O caso aqui não é necessidade disso. Tá bom? E, na verdade, aqui, a intenção do vídeo, assim como tenho feito outros vídeos, essa questão do erro do livro de Apocalipse,